Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos pensar sobre uma coisa terrível que o irmão de Moisés fez. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 739. Arão foi o irmão mais velho de Moisés. Ele foi um gigante espiritual em Israel. Foi escolhido por Deus para acompanhar e ajudar Moisés durante 40 anos de trabalho importantíssimo. Além disso, Arão foi nomeado pelo Senhor como o primeiro sumo sacerdote e pai da linhagem dos principais líderes espirituais dos judeus durante 1500 anos. Arão se mostrou fiel durante os dias difíceis, nos quais Moisés procurou assegurar os israelitas da fidelidade de Deus, e ao mesmo tempo demonstrar aos egípcios o poder do julgamento divino sobre uma nação infiel. Quando os israelitas saíram do Egito e da escravidão, Arão estava com seu irmão conduzindo o povo. Quando chegaram ao Monte Sinai, Moisés subiu para receber os mandamentos de Deus, enquanto Arão ficou no acampamento com o povo de Israel. Durante os 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai, os israelitas ficaram ansiosos. Chegaram a Arão e pediram que ele fizesse um símbolo visível para representar o poder divino. No relato de Êxodo, capítulo 32, observamos a imaturidade e a confusão deste povo. Pediram que fizesse deuses, no versículo 1, e Arão fez um bezerro de ouro e disse: "São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito." Mas logo em seguida ele declarou: "Amanhã será festa ao Senhor, Yahweh, ou Jeová." Versículo 4 e 5. Houve dois problemas enormes com esse bezerro de ouro que Arão fez. Primeiro, a ideia de outros deuses. Nas instruções já dadas pelo Senhor, ficou bem claro que qualquer noção de politeísmo traria a ira do único Deus sobre o povo. Deus disse, em Êxodo 20, versículo 3, "Não terás outros deuses diante de mim." Não existem deuses, e sim, um único verdadeiro Deus. Segundo problema foi a ideia de uma imagem para representar Deus. A voz do Senhor no Monte Sinai também disse: "Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso." Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. O soberano Deus não deve ser visto como uma coisa criada por mãos humanas, pois ele é superior a todos e criador de todos. Moisés ainda estava no monte quando Deus avisou destes pecados graves do povo. Quando Deus avisou Moisés da sua intenção de destruir o povo rebelde e começar uma nova nação, este homem implorou a favor dos pecadores. Ele pediu que Deus mostrasse misericórdia para poupar a nação e seu próprio irmão Arão. Deus aceitou a petição de Moisés, mas este líder ainda castigou o povo quando desceu do monte. Idolatria. Nos dois aspectos vistos neste episódio, sempre foi condenado por Deus nos termos mais fortes imagináveis. Não há pecado mais ofensivo ao Senhor, pois a idolatria é uma rejeição do próprio Criador. Ao longo da história, os homens inventaram muitos deuses. Achando difícil aceitar a noção de um único Deus soberano, povos em todas as partes do mundo têm adotado sistemas politeístas,
para dividir os poderes divinos entre várias divindades menores. Ao mesmo tempo, estas abordagens servem para rebaixar e humanizar a noção de Deus. Ao invés de um Deus infinito, os idólatras pensam em vários deuses menores e limitados. Muitas vezes até atribuem a esses falsos deuses as falhas humanas. Junto com esses erros do politeísmo, vem o problema de representar o verdadeiro Deus por imagens de criaturas, sejam figuras humanas ou de animais. Neste aspecto da idolatria, Deus é encolhido para ficar igual às suas criaturas. Os israelitas demoraram para aprender a lição. Durante séculos, se meteram na idolatria e trouxeram sobre si graves consequências. Como nós devemos encarar a idolatria hoje em dia? O ensinamento do Novo Testamento é claro. Diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. E 1 João capítulo 5, versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos evitar esse pecado super ofensivo ao nosso Criador e honrar e servir e adorar o único, verdadeiro Deus. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 739. Qual dos seguintes homens não escreveu nenhum livro da Bíblia? Alternativas. A. Moisés. B. Isaías. C. Noé. Ou D. Pedro. A resposta certa, alternativa C. Noé. Os primeiros 5 livros da Bíblia são atribuídos a Moisés. Isaías é autor do livro com seu nome, um dos principais profetas do Antigo Testamento. Pedro, apóstolo de Jesus, escreveu as cartas de 1 e 2 Pedro. Noé foi um homem muito importante. Todos nós somos descendentes dele. Mas ele não foi autor de nenhum livro da Bíblia. Pergunta 740. Jesus chamou qual dos apóstolos de Bar-Jonas? Alternativas. A. Mateus. B. Tiago. C. Bartolomeu. Ou D. Simão Pedro. A resposta no final do próximo episódio. A idolatria é um pecado ofensivo a Deus porque é uma rejeição do Criador, do Redentor. Vamos evitar qualquer forma de idolatria e honrar sempre o Deus que nos criou e que nos oferece a esperança da vida eterna na presença dele. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.